Olá, olá, olá. Melhorou? E aí? Melhorou aí a conexão? Vocês estão vendo melhor? Falem aí como é que estão as coisas. Tá melhor aí para vocês a imagem, pessoal? Desculpa aí, mas é a internet, né? Fazer o quê? Eu costumo dizer que eu costumo dizer que a gente saiu dos engarrafamentos no trânsito, como é? No trânsito com gente e viemos para o engarrafamento do trânsito virtual, né? Infelizmente é assim. É o que eu costumo dizer, gente. É É verdade. bem isso. É bem isso É bem mesmo. isso. Bom, a sua imagem para mim tá melhor dessa vez. A sua também melhorou bastante para mim. Vamos ver o pessoal aí se realmente estão dizendo que tá ok, né? Graças a Deus, vamos esperar que se mantenha desse jeito, porque a gente tem muita coisa boa para falar hoje aqui. Jesus. Oi, E o engraçado Luísa, é que que eu bom te acho que ver. foi uma continuação do que quem era como era o nome do rapaz? Alexandre, né? Que ele perguntou De ontem, né, ontem. do traço que é das pessoas que não gostam muito de socialização. Oi, filho! Oi, Isso. Lipe aí. É meu filho de coração. Adotado Jesus, aí. que Oi, bom. Lia, seja bem-vinda, gente. Então, muito boa Bem-vindo, noite. pessoal. Obrigada aí pela audiência. Ontem foi legal. Obrigada pelo E a gente retorno aí. espera que o conteúdo de hoje aí seja espalhado para mais pessoas, porque a gente viu que o pessoal gostou mesmo. Eu também tive muitos contatos aqui no meu Zap querendo saber sobre como é que funciona, como é que faz. Então, realmente, vamos ver aí. Vamos ver aí. Veja, alguém está falando. Hoje ele não veio. O Voltou a Alexandre falou ontem, travar. ele voltou a travar. Pô, a Gente, o internet que é que a gente vai fazer? Eu me lembrei da sua filha, tá abusando a Tá gente aí. abusando. Tá abusando a gente essa imagem. Agora eu me vejo super bem. Eu me vejo super bem. E Também estou você me eu vendo começo a ver super bem. trincado. Vamos tentar? O Oi, quê? Zinaide, ô povo lindo, sejam bem-vindos. A gente vai Bem-vindo, falar sobre um pessoal. traço hoje, um traço assim que não gosta muito de exposição. É um traço que ele prefere o canto, prefere ficar de canto. É o traço mais calado, né? É um traço que ele é mais reservado, como se Essa é a digamos. Do palavra mesmo jeito que certa. tem pessoas que falam muito, existem pessoas que são muito na dela. Lembrando sempre que o fato da introspecção e da extroversão se aplica, mas nessa situação, a depender do ambiente, é uma pessoa que traz no seu traço uma introversão. Gosta muito do que chama na terapia de caverna. É aquela pessoa que se sente bem estando um pouco isolada. Isolamento não representa o que muitos podem achar de depressão, de a síndrome do ficar sozinho. Não, ele realmente gosta, ele se sente bem, se sente mais produtivo e mais criativo quando está na dele, isolado. É aquele traço mais reservado. Então vamos lá, Exatamente. vamos tentar dar início, vamos ver se a gente consegue passar parte do conteúdo que a gente planejou passar para vocês. Lembrando, vai ser a semana toda de lives falando sobre os 5 traços, né? Lembrando também, todos nós temos esses 5 traços, todos nós possuímos cada um deles. Alguns com picos, que é o que a gente chama de picos, são traços que seriam mais evidentes. Em outros, a gente percebe que há uma distribuição, trazendo também a informação que a gente trouxe, comentou ontem, que quando eles estão muito destacados, aquela pessoa tende a ter comportamentos muito direcionados para aquele traço. E quando eles são distribuídos, é o que a gente brinca de são pessoas que passeiam em todas as dores, em todos os conflitos, mas também possuem todos os recursos. Basta se conhecer e fazer a aplicação dessa ferramenta.
Então, Gente, deixa vamos eu lá. perguntar uma coisa aqui. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. O som tá bom? Vocês conseguem ouvir a gente de forma normal? Porque, assim, para mim é bom a imagem, é porque a gente se conecta. Mas se vocês receberem o conteúdo, para mim tá bom demais. Porque a gente ficar entrando e saindo o tempo inteiro vai ficar complicado. A gente vai perder tempo. Então, se vocês estiverem conseguindo ouvir o som, fala aí se o som tá bom, para que a gente A Aldea prossiga fala que aqui. tá ruim. Aí o som tá Realmente. bom, né, pessoal? A imagem eu tô vendo, porque eu tô vendo a sua já truncada, meio complicada. Mas se o som tá perfeito, vocês concordam que a gente siga adiante? Porque o conteúdo vai ser levado, vocês vão aprender e vão sair daqui se conhecendo e conhecendo os parceiros de vocês. Você concorda, Bárbara? A gente tem que fazer com o que a gente tem. Vamos lá. Se o som tá bom, vamos seguir adiante. Bom, o traço hoje é aquele que se sente desconectado. É aquele que prefere estar mais só do que acompanhado. Essa é a verdade. Só que, como a gente disse, esses traços eles trazem habilidades, recursos, dores e medos. Então a gente vai começar aqui falando das habilidades desse traço, né? Ele é um traço, ele é uma pessoa que ele tem uma alta capacidade de imaginação. Tem uma alta capacidade de imaginação. É aquela pessoa que às vezes você olha para ela e diz, gente, ela não está aqui não, ela está no mundo da lua. Porque a gente está falando e a gente tem a sensação de que aquela pessoa está completamente fora do cenário e do ambiente onde os outros estão. Ele fica meio que distante, né? E com isso, essa capacidade imaginativa dele traz para ele uma personalidade onde ele é uma pessoa que ele tem uma mente muito aberta. Tem a mente muito aberta, tem ideias inovadoras, é aquela pessoa que tem uma facilidade imensa de criar coisas do zero. Sabe aquela coisa que a pessoa traz, você diz, de onde você tirou isso? Pelo amor de Deus, só que faz todo sentido. Não são coisas sem sentido e sem razão de ser, não é? Então, o que acontece com isso? Ele tem uma mente aberta, ele tem uma mente para frente, ele tem foco, ele tem agilidade, ele é aquela pessoa que a gente costuma dizer que ele é frio e calculista. É aquela pessoa que a gente diz assim, poxa, ele é muito frio e muito calculista, né? Porque ele sente com o coração, ou ele sente com a cabeça, perdão. A gente, É vocês vão ver racional. traços a partir de amanhã vocês vão ver traços que são mais quentes, são mais emotivos. Esse traço de hoje, o de ontem também, são traços mais frios. E o de hoje, especificamente, tudo que você falar para ele, tudo que você conversar com ele, primeiramente, vai para a cabeça. Sobe para a cabeça, ele vai arquitetar tudo na cabeça dele. É aquela pessoa que sente com a cabeça e não com o coração. E por isso passa essa sensação de que é frio, de que é distante. E por ele ser assim, ele não gosta muito de incomodar as pessoas. E se ele não gosta de incomodar as pessoas, fica mais ou menos ali embutido que ele também não gosta de ser incomodado. Olha, eu não te incomodo para que você também não me incomode. Entendeu? E a gente vai levando a vida desse jeito. E aí, Binha, tem mais alguma coisa aí que você possa acrescentar de habilidade? Não, nesse caso das habilidades, é lembrar que são aquelas pessoas, mais na frente a gente vai trazer o formato do corpo dessa pessoa, mas são aquelas pessoas que ela tem alta capacidade de criar. Então, são aquelas pessoas que elas se isolam, elas não gostam muito de contato. Na época de colégio, hoje eu digo que aqueles conhecidos nerds. Exatamente. São tidos como os nerds diante da escola. Vocês vão perceber isso quando a gente falar do corpo. Normalmente, os nerds na escola eram aquelas pessoas mais magrinhas, que usavam óculos. Normalmente, esse traço ele usa óculos exatamente por uma função estratégica. De estar em outro planeta. Então, são pessoas extremamente criativas, do perfil que muitas vezes você pergunta, pô, de onde foi que tu saiu com essa ideia? Ou muitas vezes é considerado uma ideia louca. Então, Isso. é um traço que traz muito isso. Se você se identifica com isso no sentido de, pô, eu tenho ideias e muitas vezes as minhas ideias não são aceitas, não são acolhidas, é normal, pode ser que isso seja do seu traço e é super válido.
E quando a gente traz a fala do é super válido, é ter ciência, começa a entender disso, a entender isso. Minha internet melhorou, eu não tô te vendo, Deja. Já Não tá bom, não. Hoje acho que vai ser mais pelo som, viu, que a gente vai trabalhar, porque as imagens não estão Mas a gente legais. vão finalizando se vocês conseguem ouvir. Então, voltando, são aquelas pessoas que têm a capacidade de criar. E muitas vezes ela mergulha no mundo dela, na viagem dela e sai com ideias mirabolantes. Então, são os perfis altamente criativos, são as mentes pensantes. Para quem gosta de assistir aquele desenho, o Pink e o Cérebro, né? Nós vamos dominar o mundo. Isso. Então, é esse perfil. Ele tem essa certeza de que ele vai dominar o mundo, só que ele se esconde, né? Ele se esconde exatamente por medo das ideias que, às vezes, até ele diz, gente, isso é possível. Então, ele esconde as ideias dele com medo de não ser aceito, de não ser compreendido pelo mundo externo, porque ele vive ali criando aquele mundo paralelo dele, então ele acha que lá fora ninguém vai entender o que ele está falando, ninguém vai entender o que ele está querendo passar, qual é a ideia que ele está querendo trazer. Ele também não gosta muito de conversa não, viu, gente? Ele não suporta falas desnecessárias, ele é prático e busca solução em tudo na vida dele. Então, se você ficar ali buscando muita conversa, você vai perceber que você está falando com ele e daqui a pouco você tem a sensação de que ele desconectou de você completamente, que você está falando sozinho. Porque ele toca ali e você está falando, 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 e ele não está prestando atenção. Mas, na verdade, às vezes o que você está dizendo ali, ele já está criando coisas na cabeça dele. Ele já está criando coisas. Ele é aquele tipo de amigo que quando você chega para contar um problema, não é isso aquele bem amigo, porque ele não é de ouvir todo mundo, não. Então, quando você chega para contar aquele problema, você vai falar e ele já vai estar buscando a solução. Quando você acabar de falar, ele já tem uma solução para lhe dar muito boa, porque ele já criou coisas ali na sua cabeça de como você colocar aquilo em prática, porque ele é uma pessoa super, hiper prática. Não é isso? E complementando o que Deja trouxe, trazendo isso para as nossas relações, a depender do perfil de quem está se relacionando com uma pessoa desse traço, o Tiago está se identificando. Então, a depender da pessoa que está falando com esse traço, você vai se sentir colocado de lado, pô, fulano não me escuta, ele não presta atenção no que eu digo, ele não gosta muito de conversar comigo. E não é que não é que ele não esteja escutando, ele simplesmente não gosta de muito contato. É o que a gente fala de uma personalidade, como a Deja trouxe, uma personalidade mais fria, mais racional, mais calculista. É aquele tipo de pessoa que resolve tudo na ponta do lápis. Não tem muita emoção, não tem Tudo. muito, não Sim, tem muita sensação, não tem sentir. É muita praticidade. E diante da praticidade, a depender do seu traço, no exemplo meu, eu fico agoniada porque eu gosto de ter esse retorno, é justamente não ter esse feedback. E a gente encontra muito isso dentro dos relacionamentos. Por quê? Porque muitas vezes a mulher tem a fama de ser conversadeira, né? De gostar de conversar, e a depender do perfil do marido, ele não gosta. Então, isso termina exatamente. gerando conflitos quando você não Conflitos. conhece o traço do outro no sentido da conversa, do que ele gosta, no sentido de entender que ele é um traço mais racional, de que você, para muitas vezes, chegar até ele, você também tem que entrar no mundo dele com uma ideia que seja chamativa e atenciosa para que ele seja sentido e chamado pelo seu papo. Então, isso são Exatamente. coisas que a gente trabalha muito nos relacionamentos. A questão da afetividade, a gente falou, não espere muita afetividade. E quando a gente fala de afetividade, é aquele chamego, aquele apego. Tem pessoas que gostam, sinestésica, de toque, de abraço. Ele não. Ele é aquele contato que é aperto de mão, cada um bem distante, né? Então, ele é Exatamente. muito prático.
Muito, muito, muito prático. Então, é um traço que a gente fala que é um traço racional, frio. E tudo isso tem um motivo, não é? Tudo isso tem um motivo. E diante de toda essa possibilidade de criação, de imaginação e de viver de forma mais desconectada, ele traz algumas dificuldades, ele enfrenta algumas dificuldades no seu dia a dia. E essas dificuldades, uma das que eu vejo assim como uma das principais é ele odeia a rotina. Odeia, porque ele é uma pessoa super criativa. Então, cada dia ele tá com uma coisa diferente na cabeça. Aquilo que ele vivenciou ontem, para ele hoje não serve mais. Ele já quer outra coisa, entende? E aí o que acontece? Ele não suporta a rotina, gente. Ele é o tipo de pessoa que dentro de uma empresa, trazendo aqui uma visão profissional, dentro de uma empresa, ele vai se dar muito bem trabalhando na área de criação. Na área de criação, onde exige imaginação, onde ele pode ali pensar de forma futurista para onde a empresa vai, para onde a empresa vai. Então não espere dele ficar sentado ali em uma cadeira horas e horas e horas. Ele vai precisar sair, ele vai precisar olhar pela janela, porque enquanto ele está fazendo isso, ele não está deixando de trabalhar, muito pelo contrário. É assim que ele consegue trazer o potencial criativo dele. Você olha e diz, gente, ele está ali parado olhando para a tela do computador há horas, mas ele não está vendo a tela do computador. A cabeça dele está em outro lugar, está em outro mundo. Então, esse tipo de ação e de atitude, quando a gente conhece isso, imagine um dono de empresa, um empresário, tendo essa possibilidade de conhecer o seu funcionário a esse nível, só olhando para o corpo dele. Ele vai agregar as pessoas no lugar certo dentro da empresa e isso vai trazer um potencial muito grande de lucro, não é? Para a empresa, porque os resultados vão aparecer, porque as pessoas estão no lugar certo, funcionando de forma certa, não é? Então, assim, essa questão de rotina, não espere dele, de jeito nenhum. Ele não vai lhe dar isso. Essa informação que a Deja traz é importantíssimo, por quê? Porque quantas vezes a gente, e eu digo quantas vezes assim, depois desse conhecimento e depois de estar aplicando isso nas minhas ferramentas, é olhar para o traço, verificar a função que o cara está fazendo e dizer, pô, esse cara não vai muito além. Por quê? Porque muitas vezes você pega esse traço que é extremamente criativo, que quando o Adeja traz, ele viaja mesmo. E essa viagem dele é na criação. Ele sai com ideias mirabolantes, ideias que ninguém imaginou do nada. Simplesmente ele foi tomar um café e voltou já com uma coisa pronta. Isso. E você pega esse cara e bota o cara na posição do executor planilhal, né? Que é aquele que bota para planejar. Não Gente, vai. não vai sair. Não vai sair. Esse perfil é o perfil que ele é altamente criativo. Em especial, digamos que seja os design, hoje em dia a gente vê muito a área de Isso. voltada para Tecnologia. pessoas. Então, quando você entra nessas áreas, hoje em dia já entra nesses setores, como você vai vendo, é tudo o mesmo perfil. Então, você. E por que a gente está falando o mesmo perfil? Porque hoje em dia, de posse dessa informação, a gente tem condição de ter acesso à mente das pessoas, né, de como aquela mente funciona, só de olhar para o corpo. Então, você olhando o formato do corpo, lógico que foi o que a gente explicou de início. Existem traços que eles são traços bem distribuídos, onde dentro dessa distribuição a gente precisaria fazer uma análise mais detalhada para saber qual pico está ali escondido, mas dentro dessa distribuição a gente já sabe que ele é o que a gente diz, passeia entre todos esses recursos, mas ele também passeia dentro de todas essas dores. Então, é lembrar sempre que os traços nem são bons nem são ruins. Eles trazem benefícios, lógico que quando você tem conhecimento deles, sabe utilizar ele da melhor e mais adequada maneira, eles vão trazer para você todos os benefícios. Porque se você sabe que você tem esse traço de criatividade, e você, por algum motivo, não está criando, olha para o teu ambiente. Onde é que eu estou imerso que eu não estou criando? Onde é que eu estou imerso que eu não estou conseguindo pôr em prática as minhas ideias? E observa também as pessoas que estão ao seu redor, porque muitas vezes esse traço é um traço que tem medo de ser rejeitado, né? É um traço que ele tem medo de que as ideias dele
não seja aceita. E muitas vezes, por esse medo, ele se retrai. E muitas vezes Exatamente. nessa retração é onde você não consegue ser produtivo. Então a gente sempre lembra muito de existe o traço, esse traço ele traz comigo um recurso e ele também traz comigo uma dor. E junto desse recurso e dessa dor é eu ter autoconhecimento de saber qual é o percentual desse traço que eu tenho em mim e como utilizar o recurso desse traço reduzindo a minha dor. E nisso a gente faz aquele convite para o autoconhecimento, faz uma análise, verifica qual é seus traços picos, quais são os seus pontos que estão em dor, quais são os seus pontos que estão em recurso, e a gente faz o que a gente brinca muito, né, Deja? Vamos fazer negociações com esses traços. Exatamente. A Berta está falando aqui. Eu estou assim, não estou conseguindo criar. Provavelmente, Berta, se você tem esse traço bem evidente em você e você não está conseguindo colocar isso para fora, é como a Bárbara falou, dá uma olhadinha no seu ambiente. O que está acontecendo de pressão nesse seu ambiente que está impossibilitando as suas criações? Entende? Porque ele está aí pronto para ser usado. Porém, o que acontece? O ambiente está impedindo que você libere o melhor da sua versão, a sua melhor versão. Então a gente tem que estar atento a isso. E isso pode ser tanto no ambiente familiar, quanto também no ambiente profissional. Às vezes você consegue criar dentro da sua casa. Como é que cria dentro de casa? Como é que uma dona de casa cria? Ela sai criando alimentações, né, refeições diferentes, ela cria uma rotina diferente ali para a educação dos filhos, faz uma rotina, uma organização diferente para a questão da casa e tal. Então isso é criação, você sai mudando as coisas. Mas no seu trabalho você não consegue fazer isso. Então, às vezes, o que está acontecendo? O ambiente do trabalho pode estar realmente pressionando isso, te trazendo um peso, um excesso, e o esquizoide odeia peso, odeia carregar peso, não dá peso a ele não, porque se você der peso, ele quebra, ele desmonta. E vocês vão ver isso quando a gente falar do formato do corpo dele mas lá na frente, certo? Ele é uma pessoa também que parece ser muito confuso, porque ele sai de um extremo ao outro com muita facilidade. Às vezes ele está aqui de uma forma sadia, conversando com você, interagindo com você, e de repente ele foge, ele dá aquela desconectada. E isso fica evidente, gente, principalmente no olhar. O olhar de uma pessoa com esse traço, ele parece que ele tá. É como se ele estivesse olhando para você, mas você percebe que ele não tá olhando para você. Ele só tá fixado em você, mas o olho dele tá atrás de você. Parece que ele tá buscando algo que tá por trás de você. É algo assim surreal. A gente ter esse conhecimento e começar a observar essas nuances no corpo. É aquela pessoa que olha, que está conversando com você e você diz: você está prestando atenção no que eu estou falando? Isso! Porque você tem a sensação que ele não tá ali. Ele não tá ali, não tá ouvindo nada que você tá falando. Entendeu? Outra coisa, ele tende muito a procrastinar. Ele é um traço que ele tende muito a procrastinar. E por quê? De onde é que vem essa procrastinação? Essa procrastinação vem exatamente da questão de que ele não gosta de rotina. Ele não gosta de rotina, ele tá tudo aqui na cabeça dele. Ele tem um diálogo mental muito grande. A questão das imaginações, as ideias não param dentro da cabeça dele, só que ele não consegue executar isso. Ele tem uma dificuldade muito grande de executar. Normalmente, pessoas com esse traço, elas precisam ter ali outras pessoas que sejam de outros traços que a gente vai ver. O de ontem mesmo, que é uma pessoa executora. Então, se você coloca ali um rígido com um esquizoide, que seria o traço de hoje, uma pessoa com umas pitadas mais um pouco esquisitas, o que ocorre? Ele vai criar tudo e vai jogar para o rígido. E o rígido vai lá executar. Porque o esquizoide, ele não tem poder de execução. É como a gente diz, ele não tem bala na agulha para fazer a coisa acontecer. Ele é daquele que vai criar o projeto na cabeça e vai dar para você e vai dizer, vai lá e faz. Como assim vai lá e faz? Vai lá e faz. Eu já lhe dei o caminho, agora é só você seguir. Sim, mas você vai lá fazer. Não, eu não vou fazer nada. Você vai lá e faz, eu lhe dei tudo bonitinho. Meu papel foi criar. Eu criei, montei tudo, tá tudo pronto aqui. Vai lá, você e faz. Então, por causa disso, ele tem uma tendência muito grande a procrastinar. O que é procrastinar? É aquela coisa de que você tá com tudo aqui na sua mente, mas você não consegue fazer a prática acontecer. Isso significa que você é ruim? Não, não significa que você é ruim. Significa simplesmente que o seu dom
É o dom da criação. E é esse um dos maiores potenciais de uma análise, de uma análise corporal. Ela mostra que você é quem você precisa ser. Você não precisa ser igual ao outro. Quando a gente começa a entender a questão da análise, a gente percebe que a gente pode ser a gente. Eu não tenho que ser igual ao fulaninho, eu não tenho que ser igual a Bertrano, porque Bertrano tem as habilidades dele e eu tenho a minha. E aí eu começo a valorizar o que eu tenho de bom. Lá na frente a gente vai perceber, depois que vocês tiverem a consciência mais expandida em relação a todos os traços, que quando a gente começa a perceber qual é o traço que a gente tem evidência e qual é o menor, a gente começa a trabalhar com eles, a gente começa a fazer o que a Bárbara disse, a gente começa a negociar com esses traços. Como assim, Deja, negociar com esses traços? É tipo assim, vocês vão entender mais lá para o final da semana. Eu sei que eu tenho um traço aqui de comunicação muito grande, mas eu sei também que eu tenho medo de falar em público. E aí o que é que ocorre? Se aquele ambiente está muito me pressionando, a minha comunicação, por mais que eu tenha essa habilidade, ela vai ficar retraída. Por quê? Porque o medo de falar, a vergonha de me expor é muito grande. E aí o que é que eu faço nesse momento? Quando eu precisar fazer uma apresentação, fazer uma live, eu falar em público, ou fazer um trabalho na escola, na faculdade, seja o que for, eu vou negociar com esse traço. Eu vou dizer, olha, agora nesse momento eu preciso que você entre em ação e que você fique aí quietinho no seu canto. E aí a gente vai analisar o que é que eu vou dar para esse que vai precisar ficar quietinho no canto dele. É exatamente fazer uma negociação. E a gente faz isso diariamente. Diariamente. Só que quando a gente conhece os nossos traços, a gente faz isso com maestria. A gente faz isso com a forma, com a situação que dá condição de você crescer e você ampliar as suas capacidades e as suas habilidades. Não é isso, Bárbara? E assim, eu vou pegar essa fala da Deja e vou ampliar um pouco mais para os outros ambientes. Quando eu digo para os outros ambientes, é dentro do familiar, dentro do profissional. É a mesma coisa. Você vai se relacionar com pessoas que possuem traços, muitas vezes, diferentes do seu, e vai haver essa negociação, muitas vezes, dentro do ambiente familiar. Muitas vezes você pode pegar um traço que é extremamente criativo, no entanto, ele não é executor, e dentro do ambiente você tem um executor. Quando você sabe, ó, você cria e eu executo. E isso é muito lindo quando é em terapia de casal, porque você consegue ver o fluxo das coisas andando, onde você consegue entender do porquê muitas vezes a relação está em conflito, em sua maioria, pelo menos dos meus atendimentos, é comunicação, um gosta de falar e o outro não gosta, e você consegue ajustar, pô, de boa, eu não sou muito de falar, mas qual é o melhor espaço que você me dá para me ouvir? Qual é a parte? E isso são negociações, isso são acordos dentro dos ambientes que podem e devem ser feitos para que a relação seja saudável, para que a relação seja fluida. E quando eu digo fluida, é atingindo o objetivo que aquele relacionamento está proposto a chegar, a ter, entende? Então, exatamente. É pegar essa visão que a Bela trouxe do pessoal, do você se conhecer, de você ter esses traços, e você ainda pode, ainda mais, expandir isso para todas as suas relações, que foi uma das nossas chamadas, no sentido de, quando você se conhece, você sabe como você funciona, e você tem um olhar já de autoconhecimento para os seus relacionamentos, trazendo aqui relacionamentos no geral, não só familiar e amoroso, você consegue ter uma visão plus no sentido de há coisas que se você fizer, você vai irritar o outro, e há coisas que se o outro fizer, vai lhe irritar. E isso é ótimo para evitar conflitos. Quando você sabe disso, você evita conflitos. Você consegue viver numa sociedade bem maior, entende? Isso também, então, assim, Bárbara, a gente pode estar vendo na relação de pais e filhos. Também. Porque às vezes as mães, né, normalmente, a maioria, algumas, são pegajosas. Elas querem estar beijando, querem estar abraçando o filho. E tem aqueles filhos que, mãe, para com isso, eu não quero saber de beijo, eu não quero saber de abraço. E aí começa o conflito. A mãe, você não gosta de mim, eu quero te abraçar, você não quer, e você fica, me largue, me solte. É porque a criança, ela tem esse traço que ela gosta mais de caverna. Ela quer ficar mais, ela não tem muita necessidade de contato. E se ela não tem essa necessidade de contato e o outro joga, cobra e exige esse contato muito dela,
dela, isso vai ser terrível. Ela vai ficar onde? Na dor. Olha o ambiente aí trazendo uma pressão em cima dessa pessoa que não gosta desse contato, que não gosta desse pega-pega, dessas coisas muito pegajosas. Porque ele é mais na dele. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum em ser assim. E muitos pais acham que a criança tá com problema, porque a criança não quer falar. A criança não quer falar com os outros, a criança não quer beijo, não quer abraço. É o jeito dela funcionar. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil conviver. Vem aquele recado, né? Que a mãe tem o hábito de fazer aquela chantagem emocional. Você não gosta de mim. De Gente, mim. não faça isso, porque muitas vezes é o traço do seu filho que é assim. Não é que ele não goste, é que ele não funciona na mesma frequência que você. Então, Exatamente. é tipo de gostar de um aperto de mão, gostar de um oi à Pois é. distância. E isso tá de boa. Ele gosta de você do mesmo jeito, ele só não gosta de fazer mistério, ele só não gosta de coisas muito pegajosas. E isso Exatamente. é muito bom de se observar nas relações para que não se tenha conflitos. E a Então gente vamos agora lá. vai trazer para vocês aí, vamos falar aí agora do corpo, não é? Para dar para eles aqui algumas pistas. A gente deu aqui, a gente falou de assuntos. Como é que vocês imaginam o corpo de uma pessoa assim? Alguém chuta? Como seria o corpo de uma pessoa que traz esse traço, que Que não traz quer essas contato. características, que não quer contato? Como seria? Como é que vocês imaginam o corpo de uma pessoa assim? Vocês têm como trazer isso para a gente? Comenta aí. Qual seria? Lembrando, embora as imagens hoje não estejam, a internet não esteja contribuindo, se você acha que esse material está te ajudando, que pode ajudar as pessoas que convivem com você, que pode ajudar seus relacionamentos, manda, envia, aperta aqui no aviãozinho, encaminha essa live, convidando outras pessoas para fazerem parte. Quando eu digo fazer parte, é ter esse conhecimento e contribuir com vocês nesse desenrolar, né? Nessa resolução de diversos conflitos. Pequeno, Lu Porque sugeriu pequeno. Também, Lu, não é. O pequeno não seria do tamanho, mas ele é um traço arqueado. É bem isso. A gente é um traço que traz as características. Imagine, quando eu trouxe aqui a imagem daquelas pessoas isoladas, aquelas pessoas, a cabeça maior sim, que o corpo, maior que o perfeito, corpo, é o que a Andrea falou, perfeito. Ele cria muito, né? Ele usa mais a cabeça. A energia Berta dele está na respondeu cabeça. gordinho. Você vai ver, gordinho gosta de abraço, Berta. Você vai Pense aquele perceber corpo gordo, gordinho, que você já tem vontade de que você gosta apertar. de apertar. E aí, se ele não gosta de contato, imagine você apertando ele. Vamos lá, vamos lá. Então, Na assim, verdade, esse. Fala, Deja. na verdade, a Andrea, ela trouxe uma informação interessante. Ele tem muita energia na cabeça. Então a energia dele vai toda para a cabeça e por isso a cabeça dele parece ser uma cabeça maior. A gente tem, quando a gente olha para o corpo de uma pessoa com esses traços, a sensação de que ele tem, que a gente tem, é de que ele é algo desconjuntado. É como se você olhasse e dissesse assim, gente, se eu pegar, vai quebrar. E isso é proposital. O corpo dele se moldou desse jeito exatamente para evitar o contato que ele já não gosta. Então é uma pessoa que tem um corpo cheio de quinas, bem magro. Normalmente são pessoas magras que têm o corpo cheio de quinas. Você olha para os cotovelos, você vê as rótulas do joelho desse tamanho. Normalmente tem os olhos grandes, a cabeça grande. Por que a cabeça grande? Para carregar um cérebro criador. Para carregar um cérebro que vive ali naquele mundo da imaginação. Então a cabeça é maior. A testa, gente, o cabelo parece que começa aqui, ó, no meio da cabeça. Você já viu que o cabelo parece que começa no meio da cabeça? A testa vai daqui até quase o meio da cabeça. Eu conheço pessoas assim. Isso, as entradas, os homens, a gente percebe aquelas entradas enormes. Então, esse é o formato do corpo de uma pessoa que tem essas características comportamentais. Então, a gente consegue olhar para o corpo
e perceber e entender como é que a mente dessa pessoa funciona, entendeu? Então o corpo é assim, meio desconjuntado. Todo magrinho, Berta falou do gordinho. O gordinho você quer apertar. Você tem logo. Pensa aqueles bebês, quando você vê um bebê gordinho, o que você quer fazer? Você quer pegar as bochechas, você quer apertar os bracinhos. Mas um bebê magrinho, você olha, ah, que bebê bonitinho, mas você não pega, porque você tem a sensação de que se você for pegar, vai quebrar tudo. E aí, ó, você diz, ó, não posso pegar. E o corpo, ele é montado assim, de forma estratégica. Não é isso, Bárbara? Exatamente, estratégico por quê? Porque ele não gosta de contato. Então, quando ela falou Isso. do gordinho, o gordinho todo mundo quer abraçar, fazer mexer nas bochechas do gordinho. Os magrinhos demais têm aquela sensação, e por ele não gostar, se você observar quando a criança é muito magrela, que você abraça, você já percebe que ela mesmo se Já incomoda. vai se Ela incomodando. mesmo quer afastar. E a gente, quando abraça, tem aquela sensação que vai quebrar, de que não tem muita energia, de que não tem muita substância. E é justamente o que Deja explicou. O que é que acontece no processo de realização? Essa criança, ela mandou toda a energia para a cabeça. Então, alguém falou aí, é o cabeção. Lembrando que não é só. Você não vai imaginar um corpo só, cabeção, ossudo, não, gente. Todos esses traços, como eu disse, nós temos os 5 traços e em porções distribuídas no nosso corpo. É por isso que a análise é importante para saber de quanto por cento eu tenho desse traço, quantos por cento de mim traz para mim esse ponto de criatividade, no entanto, ele traz para mim também essa dor da rejeição, esse medo de ser rejeitado. Então, quando você tem noção disso, pô, eu sou criativo, por que eu não estou criando? Eu tenho medo da rejeição, por que isso acontece? Então, a gente consegue ter noção disso, responder do porquê isso está acontecendo com a gente, e com base nesse conhecimento, a gente consegue trabalhar os nossos hábitos, nossas atitudes, nossos comportamentos e muitas vezes as nossas escolhas. Lembrando sempre que o ambiente influencia muito, muito, muito nisso aqui, que é o que a Deja trouxe explicando do quanto o ambiente ele pode ser castrador, ele pode ser podador, ele pode ser pegar um traço extremamente criativo, jogar dentro de uma caixa e fechar, no sentido de é um traço que não consegue criar. Então, isso são informações. Para E quem falou aí, a gente vai estar falando do traço do gordinho na sexta, né? na sexta-feira. Na Isso, sexta-feira. exatamente. Então, Na assim, é sexta-feira um nós vamos traço, trazer aqui as é um características dos traço gordinhos. maravilhoso. Vamos trazer essa característica, mas a princípio, hoje, nós estamos falando justamente do traço que ele não gosta muito de contato. Então, não sei, desde o horário, a gente está dentro do horário, a gente teve aquela Estamos. saidinha, para não Estamos perder. sim. Não, fique Traço tranquila. lembrando, ontem a gente teve falando do traço da beleza, né? Do traço da sedução, do traço da execução, do traço multitarefa. Hoje a gente já falou do traço da criatividade, do traço da imaginação, do pôr em prática. Lembrando que cada traço, nós temos todos os 5. E amanhã a gente vai estar falando de um outro traço, que é um traço que gosta muito do planejamento. E vamos lá, Dejo, o que é que tem mais para a gente? O que é que tem mais? Tem um ponto importante, gente, principalmente para as mamães. Para as mamães, para as futuras. Esse traço, ele se forma basicamente e ele traz essa questão do medo da rejeição desde o período intrauterino. Então nós que somos mães já e que sabemos que as nossas emoções elas são transmitidas para os nossos filhos, temos que estar atentos a isso, porque quando você sente qualquer tipo de emoção negativa e ruim, o útero da mamãe ela sofre uma contração e ele fica muito apertado. E esse aperto traz para o bebê que está lá dentro aquela sensação de que, gente, estava tão bom e agora ficou ruim.
O que foi que eu fiz que ficou ruim? E aí o que ele faz? Para evitar aquela sensação ruim de aperto, ele simplesmente se contrai todo e manda energia para a cabeça. Por isso que tudo dele está na cabeça. E aí o que acontece? Ele fica ali quietinho, paradinho. E quando ele nasce assim, dessa forma quietinha. Eu sou muito quieta, eu sou muito na minha, eu sou muito tranquilo. Não precisa de muita coisa comigo, não. Não precisa se preocupar muito. Não precisa ficar querendo me pegar, não. Tá tudo certo. Então tudo isso já ocorre dentro do... não dou muito trabalho. Tudo isso já ocorre ali dentro do útero. São para os pais que estão aqui de plantão, são crianças que adoram ficar no videogame. São crianças que adoram tecnologia. Ah, mas a tecnologia hoje está para todos. Beleza, mas tem crianças que, se você der para ela uma opção de ir para um parque, de estar num lugar aberto, onde ela possa correr, tem crianças que vai, mas tem crianças que não vai. Mesmo tendo aquela possibilidade de ter um mundo onde ela possa correr, onde ela possa brincar, essa criança com esse traço de caráter, ela vai preferir ficar ali quietinha no videogame, sabe? Vai ficar ali quietinha no canto dela. Ela não vai querer estar muito correndo, estar muito se expondo, porque é uma pessoa toda magrinha, com aquela possibilidade de quebrar, vai ficar correndo para cima e para baixo. Então, tem essas coisas que a gente precisa começar a prestar atenção. Então, a gente vai observando o quanto esse conhecimento dos traços de caráter, ele realmente traz pra gente muito conhecimento, e conhecimento que a gente pode colocar em prática assim, de imediato. As pessoas que saem das análises, elas já saem ali sabendo muitas direções a tomar, muitos caminhos a seguir, porque fica tudo muito claro, fica tudo muito claro. E é muito bom quando a gente consegue fazer isso com a família por inteiro. Por a família. A gente faz uma análise do pai, faz análise da mãe, faz análise do filho. E a gente vai entender como é que aquele filho se comporta para com a mãe. Como é que aquele filho se comporta para com o pai. Porque o pai tem um traço, tem um perfil, a mãe tem outro e ele tem outro. E aí a gente vai traçando ali a organização desses relacionamentos, porque cada um tem uma forma de funcionar e tá tudo bem. A gente precisa parar com essa mania que a gente tem de querer que as pessoas ajam da forma que a gente entende que é a correta. Porque a correta é correta para você, não é para o outro. Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito de experimentar a vida e cada um tem o seu jeito de se defender e se proteger dessa vida, certo? Todas essas questões que a gente vem falando, desses medos, dessas dores, dessas angústias, tem a ver exatamente com proteção. Foi o que a gente disse ontem. O traço, ele está ali com o objetivo de meramente proteger a pessoa. Então, se eu tenho essa dificuldade de me relacionar, o que eu faço? Eu me relaciono comigo mesmo. Eu vou para o meu mundo paralelo, crio a minha vida, crio a minha imaginação ali mesmo e vou tocar minha vida. Eu não estou muito me preocupando com quem está aí do lado de fora, com esse mundo louco aí fora, não. Eu crio o meu mundo aqui. É uma pessoa bastante sonhadora, né? Esse traço de caráter que a gente está trazendo hoje, ele sonha muito porque ele vai botando a coisa, ó, para frente. Não, eu não estou muito preocupado com você. Eu vou criar o meu mundo aqui. Se o mundo aí não tá bom, eu crio o meu. E essa informação que a Deja traz referente a... Porque esse é um traço em que sua maioria, a formação do processo de mielinização, ele vai estar quando o bebê está no útero. Então, são traços que a mãe pode ficar preocupada. Pô, eu vou gerar um trauma no meu filho? Não, porque isso depende de como ele esse ambiente, de como esse bebê dentro do útero vai fazer esse diálogo com o externo. E quando a gente traz o diálogo com o externo, é saber que o bebê, como é que ele tem contato com o externo? Através das emoções da mãe. Então, é esse primeiro mundo que é o que a gente chama, e vocês vão perceber mais para frente, porque nos próximos traços você percebe que essa criança, esse processo de mielinização, como a gente falou ontem, é de 0 a 5, 6 anos. Então, dentro desse período, a criança está em desenvolvimento e o seu sistema nervoso central está sendo mielinizado, que embora sejam termos técnicos, mas é entender que todo o sistema nervoso dele está entrando em formação e essa formação vai formar o que a gente chama de sinapses neurais. E é a forma como essa criança, bebê, interpreta
o mundo. E quando eu digo o mundo, é quer seja dentro do útero da mãe ou quer seja já na parte que ela nasceu e ela começa, em primeiro, ter esse contato com a mãe, quer seja através da amamentação. Depois desse primeiro contato, ele vai para o contato onde ele começa a andar e ter contato com o externo. E isso vai se dando até chegar ao processo onde ele vai ter o desenvolvimento do que a gente chama de sexualidade. Lembrando aqui que sexualidade a gente não está falando de sexo, está falando de que há o desenvolvimento da sexualidade da criança, que todos os pais passam por isso, que são fases em que você precisa estar atento de como é que isso está vindo. Então, isso são informações, mãe, pais, estejam atentos de como é que eu estou comunicando com o meu filho, em especial de 0 a 6 anos e 0 a 5 anos e meio, depende muito da criança, da fase. Então, como é que eu estou comunicando? Como é que esse mundo, como é que meu filho está enxergando esse mundo? E quando a gente traz isso, é justamente ter essa atenção de, em primeira fase, essa comunicação é de emoção de mãe para filho, então ele sente todas as sensações da mãe. Se a mãe se preocupa, ele se preocupa. Se a mãe está feliz, ele também sente aquele útero mais expansivo, mais irrigado. Então, é ter noção disso para que você ajuste seus comportamentos. Ah, pô, Bárbara, não é fácil. Não, não é fácil, mas isso aí, às vezes, até com um diálogo com o seu bebê, entende? Você consegue passar uma tranquilidade que muitas vezes não tá legal, o ambiente não tá bom e ele sente isso ali. Então, só para eu não me alongar demais, deixo o mistério para o traço de amanhã. Amanhã vai ser um traço bem legal e a gente já está chegando aqui no finalzinho, não é isso, Deja? Já estamos sim, temos mais 10 minutinhos. Assim, para trazer aqui um fechamento, a gente começou com a pergunta, né? Me sinto desconectado, o que fazer? Então, a pessoa que ela tá com essa desconexão, o que ela precisa fazer? Primeiro, se acalmar, porque isso não é um problema, certo? Isso é uma forma de funcionar. Isso é uma forma de funcionar no mundo, é uma forma que você encontrou de existir no mundo, de forma mais desconectada um pouco. E se quando isso acontecer, você tem que observar como é que está seu ambiente, porque se você está se desconectando, provavelmente o seu ambiente está trazendo pressão para cima de você, certo? E aí, o que fazer também quando a gente analisa esse ambiente? Eu vou tentar vir para o meu mundo de criação, porque você vindo para o seu mundo de criação, as coisas acontecem com mais fluidez. E a partir do momento também que você está dentro desse mundo de criação, comece a observar as pessoas que você pode confiar. E aí você começa a expor suas ideias de forma mais tranquila, né? De forma mais tranquila, de forma menos agressiva, porque a partir do momento que você vai colocando as suas ideias para fora e as pessoas vão acolhendo essas ideias, o que que acontece? Acontece a mágica, mais ideias surgem. Quando a gente vê o nosso trabalho reconhecido, quando a gente percebe que o que a gente faz está agradando e está impactando a vida dos outros, a gente faz mais daquilo, porque o que a gente entregou foi o nosso melhor. E aí a gente vai cada vez fazendo mais, cada vez fazendo mais. Então, na verdade, a maneira que esse traço tem para viver de forma mais livre não é exatamente expondo as suas ideias, vencendo esse medo de que essas ideias sejam rejeitadas. Vencendo o medo, porque a partir do momento que ele vence o medo dessas ideias ser rejeitadas, ele traz para ele possibilidades de criar mais coisas, de trazer mais ideias inovadoras e de trazer mais soluções para a vida dele e para a vida das pessoas. Então essa é a verdade. Me sinto desconectado. O que fazer? Abrir um pouco mais o seu coração, ou no caso a sua cabeça, já que ele não sente, né? Ele tem mais a questão da razão, então abra um pouco a sua cabeça e ponha para fora as suas ideias, porque as pessoas vão analisar, vão ver, vão gostar, e você vai ter impulso, aquilo vai servir de trampolim para que você traga mais ideias e que você seja mais visto, afastando o medo da rejeição de você, certo? Eu gostaria que a gente já fosse terminando aqui. Bola! Eu vou aproveitar, vou me despedir. Primeiro, vou agradecer a todos que estiveram aqui. Quem vem nos acompanhando desde ontem, a gente vai estar com a semana aí repleta, trazendo todos os traços. Então, estejam com a gente amanhã, convide os amigos. Se você acha que isso é importante para o seu relacionamento, traga seu companheiro, traga sua companheira e estejam aqui com a gente para que a gente possa desenvolver e desenrolar esse assunto
para mim tem sido muito bom e muito proveitoso. Então, eu espero que seja para vocês também. Muito obrigada. Dea teve uma pergunta aqui que dá para a gente responder. Ela perguntou que quando a pessoa vai expondo as suas ideias, a rejeição imaginária que ela cria deixa de existir. E é exatamente isso. A partir do momento que você vence esse medo, você percebe o quê? Não, eu não preciso ter tanto medo disso assim, porque quando eu falo, a coisa flui. Quando eu falo, eu me movimento. Quando eu exponho minhas ideias, eu entro no movimento da vida. E esse movimento traz o quê? Mais movimento. E aí o fluxo natural das coisas acontecem, vão acontecendo. Beleza? Então, esse é o caminho. Agora, para esse tipo de traço, gente, é essencial que ele sinta segurança nesse ambiente. Que ele possa ter aquela certeza de que ele não vai ser tido como louco, sabe? Que as ideias deles não vão ser vistas como algo mirabolante, como algo que não vai dar certo de jeito nenhum. Porque, a princípio, quando a gente olha, você diz, gente, de onde ele tirou isso? Eu nunca pensei assim, mas o cara pensou, velho. Então aplaude ele, para de estar aí reclamando porque você não é igual a ele, que na verdade quem age desse jeito é o invejoso. Olha a dica da Cecília aí. Olha a O dica que da foi, eu Cecília. não vi. Quem acompanhou do início ao fim, do começo da semana até a sexta, vai ter desconto. Vamos ver aí, né? Vamos ver. Sexta-feira a gente pode estar trazendo surpresas para vocês, é possível. E aí, como é que pode melhorar? É possível, quem sabe a gente não faz uma enquete online para saber quem realmente acompanhou da segunda até a sexta e a gente pode até, sei lá, sorteia uma análise. Então, olha, lá vem Bárbara, Bárbara. É algo que a gente pode sim pensar. Vamos lá, eu acho que vale a pena. Vou pensar isso com a Deja, vou fazer igual o menino, sorteio da sua parte. Pois é, vamos lá, gente. Olha aí, como é que pode melhorar o universo? Vibrem aí energias positivas, tragam mais pessoas para estar acompanhando a gente nos próximos dias, entendeu? Porque ainda tem muita coisa por aí. A gente tem falado muito de traços frios. A partir de amanhã a gente vai trazer os traços quentes. São aqueles traços mais emotivos, são aqueles traços mais sensitivos, que tem a cara mais do brasileiro. Deixa, você tá dizendo que os outros não têm cara de brasileiro? Não, não é isso. Todo mundo tem os 5 traços, então é a questão da gente perceber aonde a gente está vibrando, pura e simplesmente. Mas vamos lá, acompanha a gente, vamos aqui manter a audiência, e aí quem sabe a gente vai analisar aqui, valendo a pena sim, pra gente e pra vocês, a gente faz aí, quem sabe, um sorteio. Pode até ser um sorteio, vamos ver se vai rolar. Vai depender mais de vocês do que da gente, beleza? Beijo, gente! Gratidão por estarem aqui. Tchau, tchau, foi maravilhoso!